Olá, gente linda, como vocês estão? Para vocês que ainda não me conhecem, eu estou Patrícia e a minha missão de vida é levar consciência. Hoje eu queria trazer para vocês um assunto super legal sobre a mágica, né? Sobre esse mundo maravilhoso. Então, queria colocar um pouquinho a última toma que eu tive da ayahuasca, do meu último retiro, que foi o último final de semana. Então eu queria trazer para vocês isso, trazer um pouco desse assunto, porque a gente se esquece o maravilhoso que é esse mundo da magia, né, dos acontecimentos inesperados e sem explicação. Então, o que acontece? Esses últimos séculos, a gente deu muita importância à razão, né? A ciência é maravilhosa, tudo maravilhoso, mas a gente, com essa coisa de querer entender tudo com a mente, né, com a razão, a gente perde muitas coisas no caminho. Então, essa última toma que eu tive me trouxe de volta a esse mundo do sexto sentido, essa certeza que todos os milagres que acontecem na vida vêm com e através da força, dessa força divina, né? Dessa força superior que a gente não sabe de onde vem, mas a gente acredita, né? A gente tem essa fé. E o que é fé? Fé é ter a certeza de algo que a gente não pode ver, que a gente não pode explicar, nem com a mente, nem com a razão, nem com a ciência, que não se pode provar, simplesmente ser, né? Então eu quero trazer essa experiência que eu tive, né, com a ayahuasca e compartilhar com vocês, né, e convidar vocês a voltar a esse sexto sentido, essa um pouco bruxaria, que a minha adora essa palavra, bruxaria, bruxa, mistério, né, o sexto sentido, a mágica. Então eu vou contar pra vocês. De sábado para domingo, gente, eu tomei a ayahuasca e assim, às 3h30, isso foi às 12 que a gente começou a fazer a toma. Às 3h30 da manhã, um dos colaboradores me sacou para fora, me levou para fora e, gente, tinha um céu. Era um céu tão maravilhoso, tão estrelado, tão precioso, que eu, assim, no Brasil eu tinha mania de ir no, como chama? No passeio, e eu deitava no passeio para olhar as estrelas quando eu era pequena. Quando eu mudei aqui para Madrid, tem muito mais poluição, então a gente vê muito pouco as estrelas, ainda mais um céu tão limpo, tão estrelado, é muito difícil a gente ver. Mas como a gente faz os nossos retiros na Serra de Madrid, então aí é um ar muito mais limpo, né? Tudo um lugar natural, então, tipo assim, são muito menos carro, movimento, então assim, o céu estava maravilhoso, foi de sábado para domingo. Então, eu fui, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu olhei aquilo foi falar, mesmo estando no processo da ayahuasca, foi falar, gente, o céu do Brasil. E eu fiquei apaixonada. Então, como eu já tinha esse costume de olhar para o céu estrelado e deitar no chão, foi isso que eu fiz. Eu tava com uma blusinha fina e deitei no chão, abri os braços e me conectei com aquele universo maravilhoso, né? E com a terra. E nesse momento, eu era a terra, eu era o céu, eu era o ar frio que passava no meu rosto, eu era tudo aquilo. Então, tipo assim, eu não sentia o frio. Teve algum momento que eu comecei a voltar na mente e comecei a tremer de tanto frio que eu estava. Mas quando eu me soltava e passava a me conectar com a terra, sentia a grama, sabe? Sentia tudo que estava movendo debaixo de mim e o que movia no céu. Eu olhava e eu estava com os olhos abertos. Muitas vezes eu fiquei assim mais de 20 minutos deitada no chão e com os olhos abertos. Então, assim, não era algo que eu não estava vivendo consciente. Eu estava consciente, mas eu estava conectada com a terra, com o ar, né? Com o meu calor interno, porque eu não sentia o frio, né? E com o universo. Então eu senti, assim, primeira pessoa, né? Essa conexão de ser.
E o que foi que eu levei? O mais importante, muitas vezes a gente fala, né? A gente fala coisas, mas quando a gente vivencia isso de dentro para fora, isso fica tão forte na gente que a gente pensa, como eu estava falando disso sem ter passado por essa vivência. E foi isso que aconteceu. Eu passei essa vivência porque eu falava muito da gente conectar, né, com o todo. Falava muito pra gente viver nesse estado de ser, né? Mas cada vez que eu me conecto com a planta, que eu me conecto com o todo, eu vejo algo mais, é um passo mais, né? E nesse momento eu vi a minha consciência expandir, né? E eu tô vivendo toda semana, a semana foi incrível, foi maravilhosa. Eu senti que tudo, eu leio uma coisa, aquilo fica e passa, e eu entendo, e eu analiso, e eu pesquiso. Então, tipo assim, a coisa fica muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Muito mais fácil, muito mais suave, né? Muito mais tranquila. E eu cheguei a pensar, né? Eu cheguei a conectar tão dentro do meu ser e tão dentro do todo, tão ser o todo, né? Esse estado de ser, que eu percebi que a gente não é a nossa mente. Eu já falei isso um monte de vezes, né? Mas também a gente não é os nossos sentimentos e nem somos as nossas emoções. Então não está correto a gente falar que a gente tem que sentir as coisas. Porque o estado de paz, o estado de ser, o estado de eu sou, não tem emoções, não tem sentimentos, não tem o sentir. Simplesmente é ser. Eu falando assim, talvez a gente pode pensar, vai a caca de vaca estar no estado de ser e ser tudo neutro ou morno. E não é assim, gente. É um estado de presença, de ser, de completo, né? Do todo, de completo, de preenchido, de cheio, de completo. É que é assim, não tem outra. Qualquer palavra que eu tentar expressar isso para vocês será pouco. Não tem como expressar para vocês com palavras. Isso tem que ser, tem que sentir, né? Então, vê, quando a gente coloca palavras no que não tem como expressar com palavras, a gente se enrola. E é isso que eu passei esse fim de semana. Foi essa certeza do todo, foi essa certeza de conexão plena, tanto que quando eu levantei assim, meio eufórica, e na hora eu voltei à mente e comecei a sentir frio. E eu disse, não, eu não vou acabar de sair dessa conexão com o todo, de estar nessa conexão plena e voltar à mente. Eu me nego a voltar a estar na mente. Então o que acontece? Nesse momento eu domino a minha mente. Eu escolho os meus pensamentos, eu escolho os meus sentimentos. E isso é tão libertador. Vocês têm... eu vou tentar passar para vocês o importante que é isso, a importância que é se todo mundo, se todas as pessoas pudessem se desidentificar com a mente e pudesse usar a mente como uma ferramenta. Vocês têm ideia do poder que a gente tem? Não existiria sofrimento, não existiria dor. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, a dor física, você quebra um braço, isso não tem nada a ver com a mente. Mas a dor, o sofrimento psicológico, não existiria. A depressão, a ansiedade, a inveja, a raiva, a ira, esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos que entram em contato com o nosso corpo, isso já não existiria. Viveríamos em estado de paz, estado de ser, de tranquilidade, de fé em nós e no universo e no todo e no outro, né? Então, vocês têm ideia do que é sentir isso?
poder estar aqui para contar isso para vocês, de contar, de saber que a gente pode viver sem sofrer, sem esse correr atrás de algo sempre, esse estar em busca de algo, de tampar esses buracos que a gente traz, esses traumas da alma, essas dores. A gente pode viver sem isso. Então, me dá muita coragem para vir aqui e falar para vocês que a gente pode chegar a esse ponto. Eu não falo de iluminado, nem de estar 100% nesse estado de ser, mas se você está aí uma vez, se você sente isso, não tem volta atrás. Entende? Você vai começar a se olhar sempre, a analisar por que eu estou sentindo isso, por que me está passando isso. Por quê? O que eu estou pensando que me está fazendo sentir esse sentimento ruim? E por que eu estou sofrendo por esse sentimento ruim? Vocês sabem o que é essa liberdade? Sabe o importante que seria para essas pessoas que estão com depressão, ansiedade? Hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho medo. O medo? Que medo? Medo de quê? O que é o medo? Eu ficar pensando numa coisa e começar a sentir aquela sensação de ai, que dor no estômago, que me dói. E outra, faz pouco tempo eu falei pra vocês pra gente poder manipular o medo. Não tem verdade. Não tem a verdade absoluta. Tem vivências. E cada dia eu vou estar aqui contando pra vocês a vivência que eu tive nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Porque não tem certo e errado. Só tem vivências. E eu não posso falar pra vocês que o mês passado que eu vim aqui e falei pra vocês do medo, que a gente pode usar o medo pra poder saber que a gente está avançando ou não, ou pra gente saber que a gente precisa aprender algo mais. Era como manipular esse medo, né? De saber que a gente está subindo um degrau mais, então a gente sente medo porque a gente vai dar um passo a mais e entrar no desconhecido. Mas hoje, depois desse fim de semana, eu sei que a gente pode viver sem medo. Eu falo pra vocês porque eu pensei em coisas que antes desse fim de semana eu pensava e entrava o medo no meu corpo. Hoje eu penso nas mesmas coisas e não sinto nada. Não sinto nada. Então, gente, me ajudou a ayahuasca? Claro, claro, é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente pode usar. Mas tem muitas outras ferramentas, como ver esse vídeo, saber que pode ser, que a gente pode chegar nesse estado, né? Cada um busca a ferramenta que pode, né? Tem muita gente boa falando disso. Eu vou lançar no meu Instagram 3 lives pra gente poder entender um pouco disso desde o início, coisa mais simples para as pessoas que estão começando agora, o que é o ego, como a gente pode sair da mente, esse tipo de coisa. Vai ser na semana que vem, eu vou mandar, tá tudo no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, se vocês quiserem seguir no Instagram. Compartem esse vídeo para que mais pessoas saibam que há outra forma de viver. Há outra forma de viver. E isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com casa, com carro. Gente, isso não tem nada a ver com isso. A gente não fica atrás de carro, nem de casa, nem de dinheiro. A gente quer paz. A gente quer estar tranquilo. A gente quer socializar com as pessoas. A gente quer poder dar e receber. É isso que a gente quer. A gente não quer dinheiro, né? E quando a gente dá esse valor às pessoas, quando a gente se doa, o dinheiro é só uma consequência. O dinheiro é uma energia que vai e volta e passa de mão e passa de mão. E quando a gente dá mais valor às pessoas, o dinheiro é uma consequência, ele vem sozinho. Então, eu peço vocês que compartam muito esse vídeo para muitas pessoas, para saber que tem outra forma de viver, que não é esse sofrimento que a gente acha, que a gente tem que estar sofrendo, estar lutando para ter tudo. Não! As coisas podem ser muito mais leves, muito mais fluídas, muito mais suaves.
Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar aqui sempre que vocês quiserem. Me siga lá no Instagram, tá? Vou deixar o meu link lá na descrição. E eu espero ter ajudado vocês. Beijinho e até o próximo vídeo.